antes de irmos para a palavra. Tem algumas pessoas se reposicionando nesse tempo, em dedicação na caminhada, dispostos e disponíveis a corresponder ao chamado do Senhor nesse tempo. Então, irmãos que viajaram, voltaram, e se reconectaram. Então, eu queria apresentar aqui os irmãos, os novos membros, ou aqueles que estão dizendo, estamos alistados, estamos de prontidão na tropa, em nome de Jesus. Então, eu queria orar aqui com Daniel, Eduardo, João Marcos, Tâmara, não vi Franciane aí, não sei se tem mais alguém que nesse tempo está decidido a caminhar, a assumir um compromisso, que nós não estamos aqui para contabilizar números, mas para orar e chamando trabalhadores, amém? É um tempo de trabalhadores, uns são grandões assim, com mão grande para trabalhar, e já vem multiplicando, assim que essa é a visão, amém? Glória a Deus, amém. Eu não sei, tem mais alguém aí? Cadê? Washington, Wendel, Wanderson, vem também, ó. Cadê vocês? Isso. Tamo junto. Essa turma aqui, esse gemo, os gêmeos, eles não têm nome não, são gêmeos. É a turma, são os discípulos do Bernardo, do tatame. Cadê a esposa dele? Não, tá com a neném? Tá certo. A esposa tá com a neném ali. Mas são os gêmeos do jiu-jitsu, eles não têm nome não. O pessoal fala os gêmeos. Mas glória a Deus, a turma que tem vindo no jiu-jitsu e está se conectando ao corpo, estão aí estudando nas terças, na classe, daqui a pouco vão entrar no Lidere e desenvolver a jornada, a turma aqui já está, alguns no Lidere, já chegando, e ajustando, e glória a Deus por isso, um tempo novo de corresponder, sabe, nós estamos orando e vendo, uma oração que tem sido respondida rapidamente tem sido essa, falar de Senhor, levanta trabalhadores. A igreja, ela começa com os apóstolos e aí o trabalho aumenta, chamam-se os diáconos para atender as necessidades do povo, e aí a obra avança, então a história avança com o aumento de pessoas dispostas e disponíveis servindo. Só que nos nossos dias tem tido muito voluntário, é uma expressão que ela é mais romântica, é mais bonitinha, voluntário. Mas Deus não chamou voluntário, Deus chamou sacrifício, Deus chamou trabalhador, Deus chamou soldado que se alista para a guerra, para cumprir a vontade dele. Então vocês não são voluntários não aqui, amém? Vocês são o corpo de Cristo, vocês são parte. Voluntário é quem vai servir e vai embora. Vocês são trabalhadores na seara do Senhor, Porque o trabalhador tem um compromisso com aquilo que ele tem. Nós pregamos até semana passada, Vamos recapitular a semana passada. Tem aquele que vai servir só para gerar um salário no final do mês. É o servo, é o escravo. Ele trabalha por um prato de comida, ele só quer encher a barriga. Agora o trabalhador não, é aquele que veste a camisa e faz crescer o seu trabalho, e multiplica a semente, multiplica o talento. Amém? Amém? Essa é a investidura de vocês, então mãos à obra e vamos fazer acontecer, em nome de Jesus. Vamos orar, igreja, estenda suas mãos para cá. Pai, nós louvamos o teu santo nome por tudo que o Senhor tem feito e agradecemos ao Senhor pela vida dos teus filhos, pelo privilégio desses dias de acompanhá-los, ó Deus, na sua jornada. Nós cremos, o Senhor os chamou, os escolheu, ó Deus, para justificá-los, santificá-los e transformá-los, ó Deus, até o dia perfeito, em grande glória para uma vida eterna no Senhor. Por isso, seja com eles em seus corações e mentes, ó Deus, ministrando um novo coração e uma nova mente, em nome de Jesus, um novo coração e nova mente, para, ó Deus, um novo tempo, Deus, de desenvolvimento da fé, do chamado, do propósito. Seja o Senhor o guia, o sustentador, seja o Senhor que se move neles e através deles, ó Deus, em nome de Jesus, nós louvamos ao Senhor e declaramos, ó Deus, os teus filhos sendo acolhidos como igreja do Senhor nessa cidade, para que o reino do Senhor avance de casa em casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus, podem
retornar. Depois, João, você ministra alguns aí que estão recém-casados, já libera essa unção de multiplicação aí, tem gente dormindo. Você casou com uma ordem, multiplique e enche a terra, não está fazendo isso, está em desobediência, viu? Então vigia, viu? Tem um monte de mulher falando, eu quero mais. Aí caso sou eu, né, que estou querendo mais. Filhos espirituais, irmãos, filhos espirituais. Glória a Deus. Só aqui um aviso rápido, no final a gente passa os avisos. Vai ter uma mesa ali fora, né? Eu vinha com uma livraria lá de Luiz Freire, Venda Nova, e, enfim, tem um monte de livros bons, e a ideia é encerrar essa jornada. Então tá ali a maioria com preço de custo, quase, né? No final do culto, você quer adquirir aí livros para edificar a sua vida, tem todo tipo de livro, Bíblia, né? Vai ter uma mesa ali fora para você adquirir. E com relação às cotas, né? A gente recebeu um recurso semanas atrás, 2 semanas atrás. Graças a Deus estamos quase gastando tudo, né? Nós recebemos aí 20 mil do Sicredi num apoio, né? Numa doação ao projeto, né? Específico para compra de equipamentos. Então ele vem para bebedouro, ventiladores e equipamentos para que funcione, né? Então esses recursos já estão sendo gastos. Já ontem fizemos um mutirão lá para limpar, colocar no lugar. Tem ajustes para fazer, mas vão ser feitos durante a semana. Mas segunda-feira já começamos de fato a utilizar o novo espaço. Amém? Então vamos liberar aqui, vamos montar uma sala de culto aqui em cima, né? E desenvolvendo do lado de lá também ao mesmo tempo. A intenção, como já falamos, é quarta-feira a igreja está funcionando a todo vapor nas suas classes de estudo, de discipulado, de formação. Então, nós precisamos de mais ambientes também, não só para o projeto, mas também para o desenvolvimento do nosso propósito como igreja. Então, a gente está no 2º andar, já as paredes já foram levantadas de Blocoque, o oferecimento do Blocoque Sul. E aí, estamos fazendo contrapiso, mas é um negócio abençoado, o tal do acabamento, né? Então, a gente começou também uma campanha nova aí, com as cotas, né, para movimentar essa parte de acabamentos, de piso e de tudo que precisa, janelas, para a gente funcionar o quanto antes. Nada do que foi feito sem o favor do Senhor, e nada do que foi feito com apelo, dizendo, chicote, doa, traz oferta, nada disso. O Senhor moveu em todas as áreas, eu creio, vai continuar movendo, porque o meu projeto era o 1º andar e o Senhor já está levando para o 3º, então o recurso já existe, e talvez ele está na sua mão. Então abre a mão e deixa ele vir, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos. Mateus 28. Abra sua Bíblia aí, Mateus 28. O texto é bem conhecido, Mateus 28, verso 18 ao 20. É um texto conhecido da grande maioria. Verso 18. Amém? Todos acharam? Vamos ler então. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? É conhecido como o chamado à grande comissão, mas aqui é como se Jesus estivesse resumindo, concluindo todo o início, ou todo o seu sermão, toda a sua pregação, do Sermão do Monte, as bem-aventuranças, os princípios sobre o casamento, sobre a vida espiritual e tudo mais. Jesus está concluindo aqui dizendo, então, já que aconteceu tudo isso, e ele já ressurreto, ele já havia sido crucificado, já havia ressuscitado, estava então
num fechamento com os discípulos, dizendo: vão e fiquem em Jerusalém, permaneçam ali até que seja derramado sobre vós o Espírito Santo, Atos 1:8, e recebereis poder para serem minhas testemunhas. Amém? Isso a gente sabe, aconteceu no Atos capítulo 2, a gente vê que o poder de Deus vem, o Espírito de Deus é derramado, e quando o Espírito de Deus é derramado sobre aqueles homens, eles não começam a profetizar, eles não começam a tremer e cair no chão. A Bíblia fala, e o que as pessoas em volta julgam é que eles pareciam que estavam bêbados, mas não só isso. A semelhança de línguas caiu sobre eles, e eles falavam então em outras línguas. Não língua dos anjos, mas a língua dos povos que estavam ali em torno daquele ambiente, vindo de todos os lugares do mundo para apresentar um culto em Jerusalém. Aqueles homens ouvem na sua língua a palavra de Deus, o chamado de Deus, o convite do Senhor ao arrependimento. E naquele dia se convertem 3.000 almas, que então são batizadas e inseridas dentro do curso do Evangelho da igreja primitiva. Isso é o que acontece. O texto, ele é um chamado, sim, à grande comissão. Mateus 28, ele é um chamado para que eu e você devemos cumprir com o propósito nessa terra. Nós não estamos aqui por acaso, nós não estamos aqui para viver de qualquer jeito, nós não estamos aqui para desenvolver ou realizar planos pessoais fora do Senhor. Nós já pregamos aqui várias vezes, Jesus substituiu nossas vidas na cruz. Amém? Ele morreu por nós na cruz, e morrendo na cruz, ele levou sobre si a culpa pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelas nossas enfermidades. Ele então leva sobre si, e isso nos libera então para viver uma nova vida em Cristo. E não só uma nova vida em Cristo, mas também fomos liberados para viver uma vida no seu Espírito, pelo seu Espírito, a partir do seu Espírito. Você foi chamado por Cristo Jesus para viver cheio do Espírito Santo. Para quê? Para cumprir com o propósito. O texto ele é muito bom e muito claro para dizer isso. Há uma comissão, mas ele diz no seu início, Jesus diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Em outras versões vai dizer que ele tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. O início e o final desses versos que nós lemos, Jesus diz: então foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. E no final do verso 20, ele diz: estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus tem todo o poder no céu e na terra. Você sabe disso. Talvez você já ouviu falar disso. O problema é que muitas vezes isso não implica em nada na sua vida. Saber que Jesus tem todo o poder. Jesus não é mais aquele filho do carpinteiro que morreu e agora está ali capengando, vagando pelas ruas de Jerusalém. Não, ele é ressurreto. Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que há tanto poder, que foi tanto poder liberado na ressurreição de Cristo. Está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, que vários que haviam morrido, que estavam mortos à volta do sepulcro de Cristo, ressuscitaram também naquele tempo. O poder de Deus, que ressuscita Cristo dentre os mortos, ressuscita vários outros que estavam à sua volta, e não só isso. Paulo vai dizer em Efésios que esse mesmo poder que estava operando na ressurreição de Cristo está sobre a sua igreja. Amém? Esse poder está sobre nós, essa autoridade está sobre nós. Para quê? Para que eu seja famoso em expulsar demônios, famoso em pregar o evangelho, para que eu tenha todo o poder de operar sinais e maravilhas? Não. Mas para que Cristo seja revelado. Porque o propósito do chamado é revelar Cristo, ensinar Cristo, instruir a respeito da instrução de Cristo, conduzir as pessoas para que vivam conforme Cristo, e não no poder ou na força da minha carne, mas no poder do seu Espírito sobre mim. Deus quer que você viva uma vida nova e diferente. Amém? E essa vida nova
tem a ver com você estar totalmente entregue, estar totalmente disponível para o Senhor. Hoje é o dia da Santa Ceia. Eu preciso até tomar cuidado, porque dentro do meu livro de gafes eu já esqueci uma vez da ceia e mudar a mesa de lugar, a semelhança de hoje. Eu já estava encerrando o culto, o pessoal, e a ceia? Nem só de pão viverá o homem. A Santa Ceia, a mesa do Senhor, não é um ato religioso e litúrgico, mas é para renovarmos o nosso entendimento a respeito de Cristo e da sua obra. Façam isso em memória de mim, essa é a ordem. Fazendo isso, como hoje estamos aqui fazendo, há o imperativo de que a nossa mente seja renovada e o nosso comportamento mude por causa disso. A cada semana, uma quantidade absurda de informações, problemas, ataques do inferno, acredite, existe isso, dardos inflamados, sugestões na mente que vêm do inferno para abalar a sua vida financeira, para te conduzir a uma compulsão, para te conduzir a uma crise conjugal e coisas do tipo, elas vão vir. E eu não estou profetizando, isso é uma realidade. Você está em guerra, você está num campo de guerra, mas o reino de Deus é a paz que me guarda em meio às batalhas. Mas eu preciso, então, perceber que a palavra, quando Jesus está dizendo todo o poder me foi dado, e quando Jesus libera poder sobre os homens, ele está dizendo, vocês terão poder para falar a respeito de mim. Vocês terão poder para ensinar a meu respeito, para levar a minha instrução. E há várias músicas, há várias orações que às vezes nós cantamos ou levantamos dizendo, Senhor, me enche do teu poder, me enche da tua glória. Mas se o Espírito de Deus está em você, ele é a glória de Deus. Nós já pregamos aqui também que o Espírito de Deus, ele é como uma fonte de água viva no nosso interior. Se você tem fé, confiança, ele vai transbordar a partir de você. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus que nos transforma. Mas o Evangelho é um chamado a um posicionamento. Quando Jesus está dizendo, então, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, eu sempre, para sempre, todos os dias de vocês, eu estarei com vocês. Ele está dizendo, para que vocês vivam tudo que eu ensinei a vocês. Para que vocês entendam qual o propósito da vida dentro do reino. Porque Jesus não criou uma religião, mas ele estabeleceu um reino, um governo. E no governo existem sim princípios, regras, objetivos para serem alcançados. Mas há um propósito em Jesus ter todo o poder e autoridade e estando em nós, o objetivo dele estar em nós é de nos impulsionar uma vida que tem sentido com ele. Não uma vida de domingo à noite. E entenda isso nas coisas mais simples da vida. A maioria de nós que casou, quis casar para poder se realizar com uma pessoa. Eu quero uma esposa para poder me realizar, viajar, acampar, sei lá quais são os sonhos de vocês. Eu quero um marido para poder me realizar. Mas eu não conheço, ou poucas pessoas entendem que o casamento, a esposa que o Senhor vai te dar, ou o marido, tem a ver com um propósito de Deus e não com um propósito único e exclusivamente seu. A falência de muitos casamentos está em viver de modo egoísta, porque sua família, além dos filhos que você gera, sua família, ela é um ambiente para salvação de vidas. Ela é um ambiente para comunicar Cristo. Por isso que o marido dá a vida pela esposa, assim como Cristo. Por isso a mulher é sujeita ao marido, como a igreja é a Cristo. Ou seja, a mesma relação de homem e mulher dentro de um casamento tem a ver com a mesma relação da igreja com Cristo. E eu entendo a relação de Cristo com a igreja entendendo o casamento. E eu preciso entender essas coisas. Lá no Éden, Deus dá um jardim com vários animais, plantas e diz para o homem, vá administrar isso, vá cuidar disso. Se alimente de tudo, menos disso aqui. Fique à vontade, dê nome aos bois, como se diz. E ele vai então
se mover. E aí vem a serpente, e o argumento da serpente é: esse negócio de vocês ficarem servindo a Deus, o quê? Vai exigir um jardim para você. Desobedece, se rebela e viva para você mesmo. Vai ser, Eva, igual a Deus. Vai ter poder igual a Deus. Vai querer riquezas para você. Essa história de Deus todo dia vir falar com vocês para instruir vocês, acaba com esse negócio. Viva de modo independente, autônomo. Viva para você mesmo. E desde a queda, então, do Adão e da Eva no jardim, esse é o padrão da nossa natureza. Ao invés de entrarmos no jardim de Deus e vivermos com Deus, isso não é religião, isso não é cumprimentos religiosos, mas é andar com Deus. É o marido entender que a família que ele te deu, a sua esposa e filhos, você precisa, na viração do dia, na manhã, na noite, no momento ou em todo o tempo, buscar diante do Senhor direção e instrução para que sua casa seja um jardim bem cuidado, onde a presença do Senhor está. Eu não conheço, nunca ouvi falar um casamento de pessoas que buscam a Deus de fato ruir. Porque ainda que venha crises, isso acontece também comigo. Eu tenho Deus, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho os homens de Deus, eu tenho princípios de Deus para me manter no jardim que Deus me deu. Para me manter numa vida que o Senhor preparou para mim. Amém? Portanto, todo o poder foi dado a Cristo Jesus para que nós venhamos andar com Ele todos os dias. Em casa, mulher, com Deus, servindo a um propósito de Deus com o seu marido, zelando e trabalhando para a edificação da casa, para o crescimento, para o desenvolvimento da família que carrega um propósito. Nós vamos ter retiro de casais dia 1, 2 e 3 de setembro. Não é retiro espiritual, não é retiro de diversão, mas é sim um momento de separação da sua casa para que valores e princípios sejam recuperados e haja então um sentido renovado ou novo sobre a sua casa e em Deus sobretudo. Amém? No final procure o Sérgio e a Maria e dê o seu nome. Agora não tem como dar mais nome, né? Ou você vai ou vai. Né? Então depois a gente vai fechar a porta ali. Quem não fez inscrição vai fazer hoje. Mas é sério, estamos nos últimos dias aí, aproveite essa oportunidade, tem como passar no cartão, enfim. O seu casamento, ele cumpre um propósito em Deus, a sua vida cumpre um propósito em Deus, a esposa que você busca, que se é só para te satisfazer, você está distante do propósito de Deus. Por que é o pecado, o relacionamento sexual fora do casamento? Porque ele não está dentro da obediência do reino para cumprir um propósito do reino. Ele não está diante de um ambiente onde o marido dá a vida pela esposa. E nem a esposa se submete. Ele está num ambiente de insegurança. Ele já está num ambiente de instabilidade. A qualquer momento pode ruir. Por isso eu não tenho aliança, um pacto para que só a morte nos separe. Portanto, o casamento revela a nossa relação com Cristo. E a nossa relação com Cristo na terra é daqui para a eternidade. É uma aliança perpétua. E a mesa me lembra que o sangue derramado conquista, garante vida eterna hoje em Cristo Jesus. Portanto, todo o poder que foi dado a Cristo Jesus não é para me salvar somente, mas é para garantir uma vida nele, uma vida espiritual, uma vida autêntica, legítima, uma vida onde o Senhor, que é dono de tudo e tem tudo no seu controle, Ele está trabalhando junto comigo. Falamos semana passada, muitos que estão vivendo como escravos, vivendo por um prato de comida, e a sua oração é: Senhor, aumenta, me ajuda a conseguir uma promoção, abre uma porta nova de emprego, que eu estou enjoado de arroz e feijão, quero comer estrogonofe. Sabe, está querendo um pouquinho mais para comer um pouquinho melhor. Não que arroz e feijão seja melhor que estrogonofe.
Mas a busca é por algo sem Cristo, porque Cristo, Ele nos chamou para ter pão na nossa mesa para dar a outros. A vida com Cristo é isso. Não é a vida onde eu vivo carente do pão dos outros, mas é a vida onde, alinhado com Cristo, independente se eu sou milionário ou não, mas eu vou ter todas as minhas necessidades supridas, porque eu ando com Ele, eu busco Ele, eu ando em justiça, eu busco o reino de Deus em primeiro lugar. E essa é a consequência de quem busca o reino de Deus em primeiro lugar. Há muitos querendo um trabalho para sobreviver, e Jesus tem riquezas para que você venha cumprir um propósito. Todo o poder foi dado a Cristo para que pessoas sejam abençoadas. Sabe por que há pobreza no mundo? Para que você seja a resposta a esses, levando não só o pão, mas Cristo. Levando não só um prato de comida, não só uma doação, mas levando Cristo sobretudo. As pessoas estão mendigando o pão, comendo das migalhas que caem da mesa. Mas Jesus está dizendo, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim jamais vai sentir essa fome, jamais vai andar em carência, jamais vai viver de modo miserável. O Senhor quer sim abençoar a sua vida, mas é necessário você entender que Ele quer fazer parte da sua vida todos os dias. Às vezes o seu maior sonho é ganhar o dobro do seu salário. Mas o sonho de Deus é que você monte um negócio que arde no seu coração e você venha multiplicar por 10 isso. Não só para ter dinheiro, mas para promover vida, reino, para investir em vidas. Em maio, eu estava assim, Senhor, dá a visão e a direção, se é para esticar esse negócio. Vamos fazer uma obra aqui e crescer a igreja. Hoje, hoje, a minha conclusão é, Senhor, eu quero encher e esvaziar. Há algo que manda dentro do meu coração que nós vamos ser uma igreja para enviar vidas em outras terras. Eu nem entrei na igreja, já me pararam, pastor, tem um monte de dia que eu estou sonhando e tá me incomodando, não consigo mais viver em paz, porque eu estou me vendo pregando o evangelho. Mas eu acabei de me converter, nem batizei ainda. Eu falei, meu Deus, isso é só um sinal do que o Senhor está falando. Eu creio que o Senhor está nos expulsando do banco. Muitos vão ser pastores aqui, mas muitos serão pastores em outras nações. Porque é o apontamento de Deus. Recebereis poder para ir por todas as nações da terra. O seu negócio é para bancar famílias na terra. Porque essa é a orientação de Cristo. Você está vivendo só para você mesmo. Não tem a ver com o seu dízimo, não. Tem a ver com você adotar famílias e falar, olha, vocês vão estar em segurança lá. A minha expectativa não é de ter uma igreja de 1000 pessoas, mas é de enviar 100 pessoas. 100 pessoas a outras terras, a outras nações. E talvez serão os meus filhos, eu não sei qual é o tempo. Mas hoje a minha dedicação é para preparar os próximos pastores, as próximas famílias que vão estar discipulando as famílias da igreja, que vão estar discipulando os nossos filhos lá em cima. Para que deles ou daqueles que já aqui estão, venham cumprir com o chamado do Senhor, porque quando Ele chama, Ele chama. É irresistível o chamado do Senhor. E às vezes hoje você está aí cheio de vontades, mas logo o Senhor vai te pegar e vai te expulsar do seu lugar de conforto. Para você ir para Portugal, para Espanha, para Itália, para os Estados Unidos, ou para a África, ou para qualquer outro lugar do mundo, não para ganhar dinheiro. Mas você vai sem medo de ter falta de nada, porque o Senhor estará com você todos os dias da sua vida. O Senhor está com você todos os dias da sua vida. Você não precisa estar num campo missionário para aprender ou para viver dessa forma. Mas hoje é o tempo de abrir os seus olhos e entender que Jesus tem autoridade sobre tudo e tem poder sobre tudo. E o poder dele implica em vencer o pecado que te
te deixa frustrado em vencer as suas dificuldades, as suas enfermidades, em lidar com tudo o que tem te vencido. Jesus venceu tudo isso. E o poder dele opera todos os dias na minha vida e na sua vida, para que nós venhamos viver e desfrutar de uma vida onde ele está presente, onde de nada temos falta, onde há um propósito para todas as coisas. A grande comissão, ela precisa acontecer em Anchieta. A palavra do Espírito que viria sobre nós, a profecia, é de reconciliação, de pais com filhos, de filhos com seus pais. Ou seja, uma mensagem de paternidade para resgatar os órfãos, para resgatar o coração de pais órfãos que não conseguiram ser pais presentes ou pais que geram identidade nos seus filhos. Uma geração que, ao invés de culpar os seus pais, vai assumir a responsabilidade de se reconectar. Nós somos essa geração que, ao invés de culpar o que não tivemos, vamos assumir a responsabilidade, porque todo o poder foi dado a Cristo Jesus, e o seu Espírito confirma dentro de nós, somos filhos. Ele gera dentro de nós a real importância das nossas vidas, ele libera o real sentido das nossas vidas. E ele está conosco todos os dias da nossa vida, para confirmar que nós não precisamos de nada. Se temos vivido em escassez ou em necessidade, eu preciso rever essa parte, onde o Senhor está comigo todos os dias da minha vida. Porque que todo o poder e autoridade foi dado a Ele, isso para mim é um fato. E eu vejo isso em todo o tempo. Agora, Ele está conosco todos os dias da nossa vida, isso tem a ver com conseguir viver o Evangelho que fala do perdão, da reconciliação, do amar ao próximo. Eu não consigo, e coloque isso na sua cabeça, você não consegue viver o Evangelho de Cristo, você não consegue desfrutar do reino de Deus sendo você mesmo ou com sua bagagem cultural, com as coisas dessa vida. Por isso é necessário morrer para você mesmo. Por isso o que divide o antes de Cristo e o novo, a nova vida, a novidade de vida em Cristo, é quando eu morro para a vida conforme o meu ego, o meu eu, é quando eu desisto de viver com base no meu poder e autoridade. Lembra que nós pregamos semanas atrás dos pais que têm autoritarismo e não autoridade? Porque autorizados a educar e a disciplinar e a instruir os filhos, o fato de não estarem voltados para sua casa e lidar com a rebelião dos filhos só gera punição, só gera correção. Porque perderam a autoridade, e a autoridade vem de uma vida de integridade. Jesus está vindo para resgatar os nossos corações ao lugar certo, para que como pai eu tenha autoridade na minha casa, eu tenha o Senhor comigo todos os dias para conduzir a minha vida, a minha família em equilíbrio, em saúde emocional, espiritual. E eu não estou falando aqui a partir de um manual, porque é desafiador. Eu tenho 3 filhos totalmente diferentes. E é desafiador demais, mas eu preciso crer que todo o poder foi dado a Cristo Jesus. Eu preciso confiar que todos os dias Ele está comigo. Todos os dias Ele está comigo. Como pai, todos os dias Ele está comigo. Como marido, todos os dias Ele está comigo. Como pastor, todos os dias Ele está comigo. Mas eu falho, mas eu peco, eu erro. Mas todos os dias Ele está comigo e todo o poder foi dado a Ele para vencer todo o pecado em arrependimento, eu lidar com todas as minhas falhas. E diante de qualquer enfermidade ou do levante do maligno, todo o poder foi dado a Ele, e eu posso todos os dias caminhar com Ele e vencer as minhas batalhas. A mesa que revela Cristo, que revela a cruz, que revela o sangue, o acesso, ela comunica um novo tempo, um novo ciclo, que já foi cantado, orado e pregado aqui. O Senhor diz na sua palavra que é necessário o trigo, ou se o grão
melhor dizendo, não cair na terra e morrer, ele não vai dar fruto. É preciso morrer, porque quando então a semente morre, ela germina, ela se multiplica. A verdadeira vida, a sua verdadeira identidade vem à tona. Sabe o que eu recebo direto de perguntas? É, pastor, qual é o meu propósito? Bola de cristal, revele o propósito. Ser pastor não é revelar propósito do seu, não. Ser pastor é te conduzir segundo o seu propósito. Pastor, então como é que eu descubro o meu propósito? Lendo o livro Uma Vida com Propósito? Não. Quer descobrir o seu propósito? Primeiro passo. Passos para descobrir o seu propósito. Anote aí para a gente lançar um livro. Primeiro passo, morra. Porque o seu propósito está dentro de você e o que te impede de viver o seu propósito é a sua poder e a autoridade sobre a sua própria vida. Entenderam isso? Há uma vida de Deus, há um propósito, há uma voz, há algo do Senhor sobre a sua vida para te levar a uma vida plena e abundante. E por que isso não vem à tona? Por causa da sua vida. Por causa da sua religiosidade, por causa da sua cultura, porque seu pai, a sua mãe te disseram que tem que ser assim. Tem que fazer assim. Jesus está dizendo, morre, tome a tua cruz e me segue. Não, mas eu aprendi assim com meu pai, eu tenho que honrar. Você não tem que honrar a cultura de morte dos propósitos de Deus, você tem que honrar a cultura do céu que mata a cultura da terra e estabelece um novo tempo, um novo ciclo de eternidade. Eu não quero, como pai, conduzir os meus filhos para a igreja, eu quero, como pai, conduzir os meus filhos à eternidade. E eu vou saber que eles estão no caminho da eternidade na medida que eu caminho para a eternidade. Para eu caminhar na eternidade, eu preciso morrer todos os dias. E assim como meu casamento, e assim em todas as outras áreas, eu preciso decidir morrer para que a verdadeira essência de Deus em mim venha tomar frente. E o problema é que todo dia eu quero viver, todo dia eu tenho um argumento a respeito da minha autoridade, da minha força, da minha capacidade. Mas Jesus diz, quando vocês estiverem reunidos, olhem para o pão e para o cálice e lembre da minha obra. Porque eu morri, e quando eu morri como um filho do homem. Eu morri como filho da virgem, mas eu nasci como aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Se Jesus não morre na cruz, ele não ressuscita com todo o poder e toda a autoridade. Se Jesus aceita a proposta do diabo de se dobrar diante do diabo para ter empresas, negócios, reinos, fama, se Jesus aceita a proposta do diabo, nós nem conheceríamos, nem teríamos ouvido falar a respeito de Jesus. Mas como ele renunciou, como ele morreu para todas as coisas dessa vida, para viver com o Pai, segundo a vontade do Pai, quando ele morre em obediência na cruz, perfeito, sem culpa, o Pai vai até ele e o ressuscita, para que a verdadeira essência de Cristo venha voltar à tona, que é ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade. Portanto, o nosso chamado aí, e o Espírito de Deus já veio ativando as nossas vidas, e mesmo em meio ao louvor, é tempo de ir, é tempo de você ir, é tempo de você aceitar o convite, o chamado de Deus de se envolver com o propósito de Deus de modo novo. Através de um cântico novo, de uma declaração nova, de uma expressão de louvor nova, não de uma repetição de vida religiosa e medíocre, mediana, à margem daquilo que o Espírito de Deus tem para você. Mas uma vida que é realmente revestida do alto, do Espírito de Cristo, uma vida de alguém que nasceu de novo e está conforme o propósito de Deus. E o que ele expressa, e o seu testemunho não é de uma vida onde eu mando, onde eu faço, onde eu tenho, mas do que eu cumpro. Porque no reino de Deus, ele te deu 5 para você multiplicar em 10. Ele te deu 2 talentos para você multiplicar, ele te deu 1 para multiplicar. Nada é para você fazer do seu jeito.
Você quer viver uma religião vazia e sem Deus? Viva! Mas há uma consequência, e ele diz, no último dia eu vou dizer para lá, servo mau e infiel. O que tem a ver multiplicar talentos com ser mau, com infidelidade? É porque há uma proposta viva dentro de você e há um preço de sangue derramado na cruz para que essa excelência de vida venha sobre você. E quando você, então, joga isso de lado para viver segundo seus prazeres e vontades, você está sendo mau, você está sendo infiel àquilo que o céu está comunicando na terra, porque vidas precisam ser alcançadas através de você. Existem vidas morrendo hoje, depressivas, nas drogas, se prostituindo, indo para as prisões, porque ninguém fala de maneira viva o Evangelho de Cristo. Ninguém revela Jesus, mas estamos aqui para comer do pão e beber do cálice e dizer: Jesus, glória ao teu nome, aleluia. Eu não quero, e eu luto todos os dias da minha vida para que eu nunca venha ouvir: aparta-te de mim, servo mau e infiel. Ou aparta-te de mim que eu não te conheço. E não adianta dizer: Senhor, eu preguei, ministrei tanta santa ceia, falei tanto do Senhor, falei em outras línguas, curei enfermos, expulsei demônios. E Jesus dizer: eu estive com você todos os dias, mas você nunca me deu lugar. Eu tenho todo o poder e autoridade, estive te procurando todos os dias, mas você nunca me deu lugar. Você viveu para você mesmo. E a gente confunde religião com o reino. Mas o reino é um lugar de morte, é uma vida em abundância. Eu já vivi, irmãos, com reservas, poupando, com medo de faltar. Já dei vários testemunhos aqui. Medo de faltar. Mas quando eu morri, uma palavra liberada lá atrás que disse: vai haver sobre a sua dispensa fartura para servir a outros. Nunca mais faltou. Nunca mais faltou. Não sou rico e nem milionário, nem perto disso. Sou rico da graça. Aleluia. Mas nunca mais faltou. Hoje a minha oração é: Senhor, manda alguém na minha casa para me mandar aqui uma cesta básica. Não, não é essa a minha oração. Minha oração é: Senhor, existe alguém para eu servir com o recurso que o Senhor tem dado à minha casa? Essa é a nossa oração na nossa casa. Os nossos filhos, eles dobram os joelhos lá em casa, depois do café a gente ora: Senhor, dá-nos direção sobre os nossos recursos. Dá-nos instrução, alguém para alcançarmos. Senhor, tem gente com fome, alguém para alcançar. Tem pessoas para serem edificadas, alguém para nós alcançarmos. Mas o mundo me chama: não, guarde para você, troque de carro, compre um celular novo e compra. Mas no reino de Deus há um propósito em você. E esse propósito não fala de você existir, está pleno de você mesmo, pleno de autoridade, glória e poder. Olha as riquezas que eu estou deixando para os meus filhos. Não. Não estou cansado de ver, não, mas já vi tanta gente deixar riqueza para os filhos e isso se dissolver em nada. E o que eles mais deveriam ter deixado são os princípios do reino: a honra, amor ao próximo, integridade, honestidade, fé. Os pais não comunicam aos filhos o que é fé. Se hoje vamos comer do pão e do cálice, eu preciso de uma revisão em quem eu sou como homem, como mulher, como marido, esposa, como filho. E entender que eu estou diante de um sacrifício derramado. Eu estou diante de um sacrifício vivo, real, autêntico, que me chama a um compromisso. Comer do pão e beber do cálice não é você ter autorização, ou eu não como do pão e bebo do cálice porque eu tenho autorização, porque eu me submeti ao líder e eu batizei e agora eu posso. Comer do pão e beber do cálice tem a ver com você ser de fato um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Tem a ver com você desistir de viver para você mesmo.
E se hoje é mais um domingo que você vai ouvir a palavra e não vai assumir um compromisso, Deus tenha misericórdia de você. Porque esse não é o evangelho do reino de Deus. Não é isso que nós temos pregado. Nós precisamos de nos posicionar. Amém, igreja? Quero convidar o pessoal do louvor, o time do louvor. Vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor. Você precisa de um apelo? Ou o Espírito de Deus já falou ao seu coração?